Olá, amigos e amigas, dando continuidade ao nosso estudo sobre conflitos existenciais. Hoje a temática é o ressentimento. Vamos abordar agora os efeitos perniciosos e transtornos emocionais do ressentimento no ser humano. Então, os sentimentos violentados que se transformam em conflitos não resolvidos escravizam o indivíduo que passa a vivenciá-los de acordo com o que lhe parece real, jamais conforme o exercício de evolução. Logo advém transtornos de breve ou de longa duração, O indivíduo entra num processo de depressão como resultado da amargura que domina as paisagens íntimas, internas, devorando as ideias de viver e transformando-se em mecanismo de vingança, transferindo a culpa ou, diria, a responsabilidade que perturba a ele, transfere como responsabilidade ao outro, daquele que gerou a situação, nunca porém de si mesmo. Vezes outras desenvolve a ansiedade pelo desejo mórbido de esforço, mediante o qual supõe erradamente seria resolvido o conflito injustificado. Esse comportamento tem a ver com o estágio da consciência adormecida do ser humano, de quem se acredita vítima da injunção que toma corpo superior à qualidade do fato ocorrido. Os indivíduos biliosos já se fazem caracterizar pela debilidade da organização fisiológica, responsável por transtornos funcionais dos equipamentos de que se constitui, tendo maior facilidade em aceitar os desafios existenciais como provocações e instigações à sua aflição. Portadores de diversos complexos, dentre os quais se destaca a inferioridade que se atribui, acreditando sempre que tudo de desagradável que lhes acontece é desconsideração de pessoas ou de grupos, mantendo-se sempre armados, disparando petardos violentos contra todos, por decorrência de suspeitas incoerentes que lhe denotam a insegurança do ser. Não amando, considerando-se desamados, e sempre estão em vigilância rigorosa em torno de tudo quanto lhe diz respeito, desde que procedente dos demais, nunca porém deles é originado. Nós podemos ver diversos indivíduos na sociedade com esse tipo de comportamento, sempre pensando serem atacados e necessitarem dessa postura de autodefesa. A um passo de distúrbios graves, facilmente acolhem o ressentimento em que se comprazem, alterando o comportamento já doentio e mergulhando cada vez mais num poço sem fundo da amargura. Neurotizando-se com mais vigor a cada dia, não são capazes de uma catarse honesta, de uma busca de esclarecimento, de um apaziguamento interior, e mais revoltam-se quando são confrontados pela sensatez que os convida a uma revisão do acontecimento, a uma mudança de atitude. Geralmente, as pessoas que passam por esses conflitos existenciais, elas negam. O processo de autocura, ele não chega se o indivíduo não reconhecer em si que está doente, que está portador desses comportamentos. Acumulam motivos e transtornam-se emocionalmente, considerando-se perseguidos e vinculando-se às mais graves compulsões de desforço. E nesse clima de fixação mental, cultivando o fel da amargura, que se deixam tombar nas malhas nefastas de vinculações psíquicas com outras mentes em desalinho na esfera espiritual, que desencadam, claro, em movimento de energia e sintonia de pensamentos, processos obsessivos, iniciando-se conúbios obsessivos de grave porte. Estabelecida a sintonia, o hóspede psíquico passa a realizar um processo hipnótico bem urdido, ampliando a ideia de ocorrência na mente do hospedeiro, aumentando a carga vibratória com o acumular de outras ocorrências já superadas, que agora resultam com teor de gravidade, mas afligindo o
o desditoso que se entrega de maneira masoquista ao fenômeno que não se dá conta. Geralmente, quem está no processo de obsessão não se dá conta desse processo, desconhece os mecanismos da lei de atração e ressonância do próprio pensamento. E nesse processo apresenta-se a mistura dos sentimentos da vítima e do novo algoz, induzindo ao desequilíbrio grave, que, claro, vai repercutir na vida, no cotidiano da pessoa, porque isso vai causar conflitos internos em família, conflitos no campo de trabalho, e natural que a incidência do transtorno obsessivo sobre o orgulho do ego ferido na sua soberania resulte em alta carga de descompensação emocional que o sistema nervoso central tem dificuldade de administrar, emitindo ondas fragmentárias ou aceleradas para as glândulas de secreção endócrina que descarregarão as suas substâncias no sistema imunológico, desarticulando suas defesas. Quanto é complexo o processo de obsessão que o ser humano entra, né? O avanço para os distúrbios mais profundos é inevitável, porque o paciente, o indivíduo aqui, bloqueia o discernimento. E qualquer convite para o equilíbrio, para a revisão do comportamento nele, produz reação violenta ou falsa passividade, que significa indiferença pela terapia que necessita. Eis aí que transitam pelo mundo infelizes, cabisbaixos, sucumbidos, exaltados, rancorosos, despejando dardos violentos a qualquer contrariedade, justificando a insânia coletiva e desejando o agravamento das ocorrências infelizes até a consumação geral pelo caos que gostariam tivesse vivência imediata. Nada obstante, tudo poderia ser resolvido com imensa facilidade, com uma boa dose de compreensão, de tolerância, de compaixão. Nós vemos diariamente esses tipos de pessoa. Hoje, se você dá uma visitada nos grupos até espirituais que estão aí nas redes, né? Vamos falar assim, o Facebook, que é o mais famoso e mais usado ultimamente. Existem grupos espirituais, mas você encontra indivíduos que apresentam transtornos psíquicos tão evidentes, tão fortes só no modo como falam, abordando um assunto ou não respeitando a posição do outro, e logo quando são colocados à frente do espelho das suas próprias palavras, eles simplesmente adotam posturas violentas, de agressão. E não podendo sustentar um diálogo mais profundo acerca daquele conflito que está sendo gerado naquele momento, eles invadem a privacidade do interlocutor para poder agredir de alguma forma, ainda que nunca tenha visto antes a pessoa. A humanidade está neste patamar, nós vivemos em um grande hospital na nossa galáxia, né? O planeta Terra é um grande hospital de almas delinquentes necessitando urgentemente de terapias libertadoras. E Joana, bondosamente, fraternalmente, nos traz a terapia libertadora. A visão nova da psicologia positiva que ela traz, que reage à proposta freudiana a respeito da personalidade humana, procura entender de maneira muito diversa as emoções, ensejando-lhe uma conduta otimista na qual devem permanecer como assinaladores de fronteiras a bondade, o perdão, o prazer, as gratificações do sentimento, a esperança, a fé, a confiança, o cultivo das virtudes, a busca e o enriquecimento pela sabedoria, o amor pela humanidade, a coragem, a justiça, a espiritualidade e a transcendência do ser. A sua proposta induz a uma visão mais profunda do indivíduo no contexto da família, da sociedade, da democracia e da liberdade, ensejando uma orientação para que seja alcançado plenamente o sentido existencial. Todos os seus argumentos são profundamente humanistas,
facultando uma visão de felicidade no destino da criatura humana, estimulando-a a desenvolver das forças psicológicas dos sentimentos orientados para as virtudes. O ser em si mesmo não é portador de maldade, mas foram as experiências do processo de evolução que despertaram essa face negativa em nossa personalidade, que pode e deve ser corrigida pela aplicação dos recursos de altruísmo, da bondade, da moralidade, da cooperação com as demais criaturas no mundo. Nós, não sendo indivíduos únicos, porque sequer somos portadores de uma única personalidade, estamos sujeitos a um processo de evolução que gera prazeres, mesmo no cultivo do mal. E, no entanto, são tão transitórios esses processos, servindo de medida para a comparação com as conquistas do bem e as alegrias deles derivadas com sabor duradouro, né? E essa psicologia sugerida por Joana proporciona a libertação natural do excruciante padecer que resuma do ressentimento, desde que o paciente, o indivíduo, predisponha-se à reflexão, à mudança de comportamento mental para a posterior alteração da conduta emocional, desvalorizando o que consideramos ofensivo em razão da fragilidade de que se reveste esse infeliz conceito. Logo vamos descobrir o prazer de sermos livres, de poder amar sem exigir compensação, de conviver sem qualquer estado preconcebido de autodefesa. Isso é liberdade. Ninguém vive a atacar o outro, exceto quando em desarmonia consigo mesmo, o que deixa de merecer consideração em face do distúrbio do agressor. E nesse sentido, a mudança de atitude mental e emocional rompe os liames da indução obsessiva, facilitando maior claridade para o raciocínio e então, livre dos impulsos dominadores do algoz, nos tornamos seres mais lúcidos, né? E mais compreensivos diante do nosso próprio processo de evolução. Ao mesmo tempo, a aplicação dos valiosos equipamentos do bem em forma de ações meritórias não somente é gratificante para a emoção, como é compensador de dívidas passadas e de agressões à vida em outras paragens de tempo e do espaço, quando em diferentes vilegiatura carnal. Ou seja, o que Joana está falando aqui? Que quando nós aplicamos todas as ferramentas que nos são disponibilizadas na consciência, e hoje reconhecemos, né, conscientemente essas ferramentas e aplicamos para o bem coletivo e para o nosso próprio bem, isso não traz somente satisfação ao indivíduo, certo? Como também compensa e salda dívidas de vidas passadas, né? De nossas expressões em outros espaços-tempos, persistindo, porém, a gravidade, o ser, o indivíduo é incapaz de recuperar-se, né? Se ele não tem essa visão, necessitando de um socorro psicoterapêutico. É aí que entra as terapias, os profissionais da psiquiatria e da psicologia, que são tão necessários ao ser humano e que ainda não estão sendo reconhecidos pela humanidade como deveriam, proporcionando por outros bem equipados de conhecimentos e especializações, que são esses profissionais, a fim de que não se converta em um processo irreversível. Em qualquer circunstância, porém, deve o indivíduo contribuir com a sua vontade, sem a qual todo o empenho e cooperação de outra pessoa, seja ela profissional da área de psicologia ou psiquiatria ou não, ou seja, também podem ser os terapeutas holísticos, os médiums, os paranormais ou não. Infelizmente, se o paciente não tiver essa vontade de sair desse estado, de reconhecer, pouca coisa pode ser feita pelo paciente, porque é um processo realmente que exige da vontade férrea do indivíduo
de sair desse processo. E para sair, ele precisa reconhecer esse início. É um dos conflitos existenciais mais sutis, né? Porque às vezes a gente esconde tanto todos esses pequenos nuances foram muito sutis na personalidade, porque se esconde atrás de qualquer rancor que nós guardamos, ressentimentos, de qualquer circunstância que nos acontece, independente de quem tenha feito ou não. Bem, meus irmãos, eu espero que o estudo tenha sido prazeroso para vocês, proveitoso, sobretudo. Agradeço a companhia de vocês mais uma vez. Peço ao Grande Espírito que dê a todos paz, além de todo entendimento, desejo luz e sabedoria, desejo consciência expandida a cada dia, através da vontade ferrenha de ser melhor do que antes, hoje melhor do que ontem. Então, gratidão. Não esqueçam de assinar nosso canal, de dar um like, de compartilhar esse conteúdo para levar a outras consciências também que podem estar necessitando deste conhecimento. E nos vemos no próximo estudo, na próxima semana. Um forte abraço.